Enquanto o mundo acompanha a escalada entre Estados Unidos, Israel e Irã, o mercado financeiro faz o que sempre faz em momentos de tensão. Reage primeiro com medo. O petróleo sobe, o dólar se fortalece, as bolsas caem e a volatilidade aumenta. Mas toda crise carrega dois movimentos simultâneos: o movimento da massa e o movimento silencioso do capital inteligente. Porque quando o medo generalizado toma conta, o mercado começa a vender quase tudo. E é aí que surgem ativos descontados. A pergunta não é se haverá oportunidades. A pergunta é: como identificar essas oportunidades de forma racional? Vamos para exemplos práticos. Primeiro passo: separar preço de valor. Se uma empresa cai 12% em 3 dias por causa de manchetes de guerra, você precisa perguntar: o lucro dela foi afetado? A dívida aumentou? O modelo de negócio mudou? A demanda pelo produto caiu estruturalmente? Se a resposta for não, mas o preço despencou, pode existir distorção. Exemplo prático número 1. Imagine uma empresa de energia integrada. Se o petróleo sobe por causa do conflito, a tendência é que suas margens melhorem. Mas suponha que o mercado esteja tão avesso a risco que as ações caíram junto com o índice geral. Você tem, então, um cenário curioso: receita potencialmente maior e preço menor. Isso é o que chamamos de assimetria temporária. Segundo exemplo, uma empresa exportadora que recebe em dólar. Em cenários de guerra, o dólar tende a se fortalecer. Se essa empresa tem custos majoritariamente em moeda local e receita em dólar, o câmbio pode ampliar margens. Mas se o mercado inteiro está caindo por pânico, ela pode cair junto. Aqui o investidor atento pergunta: o dólar forte não melhora o resultado dessa empresa? Se melhora, por que o preço caiu? Essa divergência é onde mora a oportunidade. Terceiro exemplo: empresas de consumo essencial. Em crises geopolíticas, o crescimento global pode desacelerar, mas consumo básico não desaparece. Se uma empresa sólida do setor defensivo cai 15%, apenas porque fundos reduziram exposição geral a risco, isso pode abrir uma janela de entrada. Agora vamos falar de métricas simples que ajudam a identificar desconto real. Comparar múltiplos históricos. Se uma empresa costuma negociar a 15 vezes lucro e durante a crise passa a negociar a 10 vezes lucro, sem mudança estrutural no negócio, existe reprecificação relevante. Avaliar geração de caixa. Empresas que continuam gerando caixa forte, mesmo em cenário adverso, tendem a sobreviver e recuperar valor mais rápido. Olhar o endividamento. Crises penalizam empresas altamente alavancadas, mas empresas com balanço saudável podem até ganhar mercado. Observar se o setor inteiro está sendo vendido indiscriminadamente. Venda generalizada cria oportunidades melhores do que problemas específicos. Agora, um ponto crucial: nem toda queda é oportunidade. Se a guerra provocar alta prolongada do petróleo e isso reacender inflação persistente, bancos centrais podem manter juros elevados por mais tempo. E juros altos comprimem múltiplos de crescimento. Ou seja, empresas que dependem fortemente de crédito barato podem sofrer de forma estrutural. Aqui entra a diferença entre desconto temporário e deterioração real. O investidor estratégico faz sempre 3 perguntas. O problema é emocional ou estrutural? A empresa continua lucrativa? O preço atual já embute um cenário excessivamente pessimista? Se a resposta indicar exagero do mercado, pode existir oportunidade. Mas como agir na prática? Primeiro, nunca entrar com todo o capital de uma vez. Aportar de forma escalonada reduz risco de timing. Segundo, manter parte do capital em liquidez. Quem tem caixa durante crise tem vantagem competitiva. Terceiro, evitar alavancagem. Volatilidade extrema pode liquidar posições mesmo quando a tese está correta. Crises são momentos de teste emocional. A maioria vende por medo. Uma minoria compra com cálculo. Historicamente, grandes fortunas foram construídas em períodos de estresse, quando ativos eram negociados abaixo do valor intrínseco. Mas não por impulso, por análise fria. Resumo do cenário atual: petróleo pressionado pela tensão geopolítica, dólar fortalecido,
bolsas voláteis, medo elevado. E medo elevado costuma distorcer preço. Se você aprender a separar ruído de fundamento, poderá enxergar o que muitos não enxergam. Em mercados tensos, a pergunta não é apenas quanto caiu, a pergunta correta é: o valor real mudou? Ou apenas o humor do mercado?